voltar aqui com prisão temporária, lembrando que a prisão temporária é uma modalidade de prisão cautelar. Ela não é regulada no Código de Processo Penal, ela é regulamentada na Lei 7.960. Se ela tem o objetivo de assegurar uma eficaz investigação policial, ela somente será decretada na fase investigativa e somente para determinadas infrações penais consideradas pela legislação aqui como grave. Vamos ver um pouquinho sobre essa lei. Muito importante, é uma lei muito pequena, minúscula, muito importante o artigo 1º. Por quê? O artigo 1º vai trazer para a gente os requisitos para se decretar uma prisão temporária. Vamos ler lá comigo. Caberá prisão temporária. 1. Quando imprescindível para as investigações do inquérito policial. Lembra comigo que um dos requisitos ali para se decretar uma medida cautelar, seja qual for, seria a sua necessidade, por causa do princípio da proporcionalidade. Então, aqui no inciso 1, nós temos a necessidade da prisão temporária, somente quando for imprescindível para as investigações do inquérito, sendo que essa prisão só cabe nessa fase aqui da persecução penal. Continuando, inciso 2. Quando o indiciado não tiver residência fixa ou não fornecer elementos necessários ao esclarecimento de sua identidade. Então, se ele não tem residência física ou fixa, ou ele não ali apresenta os elementos para a sua identidade. E o 3, quando houver fundadas razões, de acordo com qualquer prova admitida na legislação, de autoria ou participação nos seguintes crimes. A pergunta que não quer calar: eu preciso, para que seja decretada uma prisão temporária, que haja necessariamente o 1 mais o requisito 2 mais o requisito 3, porque a lei não deixa claro. E isso você vai com as interpretações aqui da doutrina e dos tribunais. Basta, nesse caso, o 3 tem que estar presente. Bastam aqui os incisos 1 ou o inciso 2 conjugado com o inciso 3. Então, pode ser cabível quando eu tiver ali uma imprescindibilidade para as investigações e os crimes do inciso 3, ou quando eu tiver ali um indiciado que não tem residência fixa ou não fornece os elementos e os crimes do inciso 3. Sempre o inciso 3 tem que estar presente. Agora, o do 1 ou do 2, basta somente 1. E quais são esses crimes? Não tem jeito, você tem que decorar. Primeira coisa que eu quero te chamar a atenção, que na prisão temporária nós temos alguns crimes aqui que são considerados crimes hediondos e temos crimes aqui que não são considerados crimes hediondos. Então, quando você estudar a Lei 8.072 de crimes hediondos, eu quero que você não confunda aquela listinha lá que fala quais são os crimes hediondos com a listinha daqui que são ali permitidos, os crimes que permitem a prisão temporária. Começamos com homicídio doloso. Com essa conclusão da palavra doloso, você consegue aqui afirmar que se for um homicídio culposo, não vai caber necessariamente a prisão temporária. Sequestro ou cárcere privado, roubo, extorsão, extorsão mediante sequestro, estupro, atentado violento ao pudor, rapto violento, rapto hoje não existe. Isso daqui cai muito, epidemia, mas tem que ser uma epidemia com resultado morte. Atenção para isso. Envenenamento de água potável, substância alimentícia ou medicinal qualificado pela morte. A linha E e F cai muito porque necessita do resultado morte. Quadrilha ou bando, genocídio em qualquer das suas formas típicas, tráfico de drogas, crimes contra o sistema financeiro, crimes previstos na lei de terrorismo.
Cuidado com isso. Para então ser decretada a prisão temporária, eu preciso ou daquela necessidade que nós já vimos, ou do inciso 2, quando não tiver residência fixa ou não fornecer elementos para identificação, aqui é ou mais que o crime a ser investigado esteja nessa lista. Tem que saber. Essa prisão, ela é decretada pelo juiz, então ela está submetida àquela cláusula de reserva de jurisdição e ela não pode, isso cai demais, ela não pode ser decretada de ofício, não cabe decretação de ofício pelo juiz. O juiz decreta somente quando há representação ou da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público. E essa prisão, diferente da prisão preventiva, ela tem prazo. Ela tem prazo máximo. E qual que é esse prazo máximo dela? 5 dias, prorrogável por igual período. Prisão temporária dura 5 dias, mais 5 dias, no máximo ali 10 dias. Mas a prorrogação é em caso de extrema e comprovada necessidade. Cuidado que você já deve ter ouvido falar de uma prisão temporária que pode durar 30 dias mais 30 dias. É a prisão temporária no caso de crime hediondo ou equiparado. O crime hediondo, sim, aquela lista que está na Lei 8.072, e isso eu quero que você faça esquema. Pegue uma folha A4, deite, coloque assim, um risco e coloca crimes que ali autorizam a decretação da prisão temporária, copie a lista. E depois, crimes hediondos, copie a lista da Lei 8.072. É assim que a gente estuda, porque na semana de prova você não vai sair igual um louco lendo todas as provas, todas as leis. Você vai ali focar em relembrar com os seus resumos, os seus esquemas. Isso deu certo para mim, dá certo aí para muita gente, é o que vai fazer diferença na hora da prova. Lembrando, esses esquemas, esses mapas mentais têm que ser feitos por você, porque o ato de fazer, usar a caneta colorida e esquematizar, que vai ali ajudar que você memorize. Pois bem, se for crimes hediondos ou equiparados, quais são os crimes equiparados a hediondo? É o chamado TTT. Qual que é o TTT? Eu tenho o crime de tráfico ilícito de entorpecentes, o crime de tortura e o crime de terrorismo. São crimes aqui equiparados àquela listinha dos crimes hediondos. Nesse caso também cabe prisão temporária, só que a prisão temporária aqui tem um prazo maior, prazo de 30 dias e em caso de extrema necessidade pode prorrogar por mais 30 dias. Na hipótese de representação do Ministério Público ou da autoridade policial, o juiz, antes de decidir, tem que ouvir o Ministério Público, obviamente, se for representação da autoridade policial. Se for o próprio Ministério Público que fizer a representação, requerer, não há por que ouvi-lo antes. Cuidado com isso. Do despacho que decretar a prisão temporária, deve ser fundamentado e prolatado dentro de 24 horas, contados a partir do recebimento da representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público. Cuidado com o parágrafo 3º, porque traz uma hipótese que o juiz pode de ofício. O juiz poderá de ofício ou a requerimento do Ministério Público, do advogado, determinar que o preso lhe seja apresentado, solicitar informações e esclarecimentos da autoridade policial e submetê-lo a exame de corpo de delito. Só nesse caso aqui que ele pode de ofício. Cuidado, decretar jamais. Decretada a prisão temporária, expedir-se-á mandado de prisão em 2 vias, uma das quais será entregue ao indiciado e servirá como nota de culpa. A nota de culpa é um documento que vai ali constar quais são ali as razões que deram ensejo
aquela prisão. O mandado de prisão conterá necessariamente o período de duração da prisão temporária, já vimos qual é o período máximo, bem como o dia em que o preso deverá ser libertado. A prisão somente poderá ser executada após a expedição de um mandado judicial, já que a regra é que prisões dependem de um prévio mandado judicial. Efetuada a prisão, a autoridade policial informará o preso dos seus direitos, entre aqueles direitos de permanecer calado, nós já vimos o que está no artigo 5º da Constituição Federal. Decorrido o prazo contido no mandado de prisão, aquele prazo máximo, a autoridade responsável pela custódia deverá, cuidado com o que está aqui em azul, independentemente de nova ordem da autoridade judicial, pôr imediatamente o preso em liberdade. Acabou o prazo, colocou em liberdade. Tem exceção? Sim, salvo se já tiver sido comunicada a prorrogação da prisão temporária ou a conversão da prisão temporária em outra prisão cautelar, que é a prisão preventiva, essa sim, sem prazo. Acabou o prazo ali, por exemplo, de 5 dias, imediatamente, independente, não precisa de mandado judicial, liberdade. Salvo se já chegou lá ao conhecimento que aquela prisão foi prorrogada. Aqui como que eu vou contar esse prazo? Eu considero aqui para contar como se fosse um prazo penal, já que tem a ver com a liberdade do indivíduo. Inclui-se o dia do cumprimento do mandato de prisão no cômputo do prazo de prisão. Então, o dia que eu cumpri, já conto o primeiro dia para se contar aqueles 5 dias ou 30 dias, a depender se foi ou não crime hediondo ou equiparado. Jurisprudência aqui um pouquinho. Não se pode decretar a prisão temporária com base em mera suposição de que o suspeito irá comprometer a investigação. Eu preciso ter aqui fundadas razões. Lembra? Presunção de fundadas razões. Presunção de inocência. Prisão é medida excepcional, é a última ratio. E se requerida a prisão temporária, o juiz pode analisar ali e falar, nossa, não é caso de prisão temporária não, mas é caso de prisão preventiva. Ele pode? Pode. Ué, mas ele não pode decretar de ofício, não importa, ele foi provocado. O juiz, ele é ali a melhor pessoa para analisar qual é a melhor modalidade cabível ali na espécie. Então, o que cai? Eu vou te provar isso por meio de questões. A prisão temporária é uma modalidade de prisão cautelar. Só que ela é uma modalidade de prisão cautelar que só é cabível na fase de investigação. Ela só cabe também em determinados crimes. Quando eu tenho determinados crimes e ainda assim há risco de comprometimento das investigações, ou a pessoa não tem residência fixa ou não fornece elementos necessários para sua identificação, e ela tem aqui prazos determinados, que se forem crimes hediondos ou equiparados, o prazo é de 30 dias, podendo ser prorrogável por mais 30. Se forem outros crimes que não forem crimes hediondos, 5 dias ali com mais 5. Lembrando que nesse conto desse prazo eu incluo o dia do cumprimento do mandado. E muito importante, a prisão temporária não pode ser decretada de ofício. E se foi a autoridade policial que representou, antes eu tenho que ouvir o Ministério Público. Você viu também um prazo ali de 24 horas, que vai ser, no caso, contados a partir da representação, a decisão do juiz deve ser de forma fundamentada. Vamos ver como é que isso cai em prova? Vamos lá, algumas questõezinhas. Lúcio é investigado pela prática de crime de latrocínio. Durante a investigação, latrocínio é o crime ali de roubo com resultado morte. Durante a investigação, apurou-se a participação de Carlos no crime, tendo sido decretado
de ofício a sua prisão temporária. Pode? Não pode. Você vai ver como isso cai em prova. A partir dessa situação hipotética e do que dispõe a legislação, julguem o item seguinte. Recebida a denúncia, se é recebida a denúncia, eu estou na parte processual. Se começou o processo, cabe prisão temporária? Cabe não. Não será mais cabível prisão temporária para Lúcio e para Carlos. Sim, porque sim. Porque a prisão temporária é só durante as investigações. Cuidado com isso daqui. Próxima questão. Mesmo enunciado, mesmo caso do Lúcio. É ilegal a prisão temporária de Carlos, porque, apesar de o crime de latrocínio admiti-la, não poderia ter sido decretada de ofício pelo juiz. Correto. Prisão temporária tem que ser ou por representação da autoridade policial ou por requerimento do Ministério Público. Mas se for representação da autoridade policial, antes houve quem? Antes houve o Ministério Público. De ofício, jamais. 3. De acordo com a legislação pertinente, caberá prisão temporária para o agente dos crimes de listinha. Aqui questão de investigador de polícia. Cabe para aborto, cabe para estupro, cabe para lesão corporal gravíssima, cabe para homicídio doloso, cabe para estupro, cabe para sequestro e cárcere privado? Exatamente, letra B. Tem que saber isso daqui. Lesão corporal, induzimento à instigação a suicídio não, furto não, invasão de domicílio não, estupro sim, epidemia com resultado morte sim, aborto não. Tem que saber aquela listinha. 4. Considere que, no curso de determinada investigação, a autoridade policial tenha representado ao competente juízo para prisão temporária do indiciado. Tudo certinho? Parece que sim. A prisão requerida apenas poderá ser decretada para se inquirir o indiciado, devendo a autoridade, após o ato, representar a sua autoria? Não, não é para um ato determinado, é para assegurar toda a investigação. Mesmo que a autoridade policial não tivesse requerido a prisão temporária, o juiz poderia tê-la decretado de ofício? Jamais. Caso se trate de crime hediondo, o prazo máximo para a prisão eventualmente decretada será de 90 dias? Não, 30 dias, podendo ser prorrogado por mais 30. A prisão não poderá ser decretada após a fase inquisitória da persecução penal? Lindo! Sim, já vou explicar, só vamos eliminar a letra E. Decretada a prisão temporária, o inquérito deverá ser concluído no prazo máximo de 10 dias. Lembra que o inquérito ali ele tem um prazo para ser ali cumprido, para ser concluído se o réu, se o indiciado, se o investigado estiver preso, diferente se ele estiver solto. Mas esse prazo eu vou contar da decretação da prisão preventiva, então não. O que quer dizer essa fase inquisitória? A persecução penal ela é dividida em duas fases. A primeira fase é a fase do inquérito policial. É também chamada de fase inquisitória, porque eu tenho características aqui do sistema inquisitivo. É sigiloso, não há observância do contraditório e da ampla defesa. Aqui no processo eu tenho toda a observância desses princípios, então ela não pode ser decretada após a fase inquisitória. Traduzindo, ela não pode ser decretada após o inquérito policial. Ela não pode ser decretada na fase processual. Linda questão, cuidado para não errar, porque não entendeu o que a assertiva está trazendo. 5. Com relação à prisão temporária, assinale a opção correta. A prisão temporária poderá ser decretada pelo juiz de ofício. Opa, parei por aqui. Não tem como. Conforme o STJ, a prisão temporária não pode ser mantida
após o recebimento da denúncia pelo juiz. É exatamente isso, porque se houve recebimento da denúncia, começou a fase processual e ela só é admitida na fase investigativa, correto? Vamos analisar o erro das demais. São 3 os requisitos indispensáveis para a decretação da prisão temporária, conforme a doutrina majoritária: imprescindibilidade para as investigações, existência de indícios de autoria ou participação e indiciados sem residência fixa ou identificação duvidosa. Não, você viu que eu não preciso ter os 3 requisitos juntos somados. Eu posso ter o inciso 1 com o inciso 3 ou o inciso 2 com o inciso 3, então os 3 juntos não são indispensáveis. Além disso, eu preciso ter ali a existência de indício de autoria e participação em determinados crimes, que são aqueles crimes que estão no inciso 3. Cuidado com isso daqui. D. É cabível a prisão temporária para oitiva é ouvir, do indiciado acerca do delito sobre apuração, desde que a liberdade seja restituída? Claro que não. Não é prisão só para ouvir, é quando houver necessidade. A prisão temporária poderá ser decretada tanto no curso da investigação quanto no decorrer da fase instrutória. Fase instrutória é uma fase que se dá durante o processo criminal. Então, não, ela é cabível só durante a fase investigativa 5B. Vamos aqui para a próxima. Viu como se repete? Sempre as mesmas coisas. Prazo, quando ela pode ser decretada, cobra eventualmente quais crimes que são admitidos e a impossibilidade dessa prisão ser decretada de ofício pelo juiz. Vamos para a próxima questão. 6. No curso de um inquérito policial, segundo a Lei 7.960, será possível decretar a prisão temporária do indiciado quando, de acordo com qualquer prova admitida na legislação penal, houver fundadas razões de autoria e participação dele no delito, se o crime investigado for de furto, não, apropriação indébita, não, extorsão indireta, não, lembra que você tem aquela extorsão mediante sequestro, roubo, sim, estelionato, não. Quero que você saiba exatamente quais são os crimes. E 7 aqui para a gente matar nossa listinha de questão, considerando que João tenha sido indiciado em inquérito policial por supostamente ter cometido dolosamente o homicídio, cabe prisão temporária? Sim, homicídio doloso, não exigiu que fosse homicídio qualificado, não vá confundir com crimes hediondos. E que Pedro tenha sido indiciado em inquérito policial por supostamente ter cometido homicídio qualificado, se é homicídio qualificado, obrigatoriamente é doloso. É correto afirmar que no curso dos inquéritos, se a prisão temporária de algum dos acusados cabe nos dois? Cabe. For decretada, ela somente poderá ser executada depois de expedido o mandado judicial. Sim, é a regra. Prisão só após o mandado judicial. B. João e Pedro podem ficar presos temporariamente. Sendo igual o limite de prazo para a prisão temporária? Não, porque o homicídio simples doloso dá ali também ensejo à prisão temporária. Só que o homicídio qualificado é crime hediondo, então o prazo é diferente. O juiz poderá decidir sobre a prisão temporária de qualquer um dos acusados ou de ambos, independentemente de ouvir o MP? Não. Se houve uma representação da autoridade policial, tem que ouvir o Ministério Público previamente. Juiz pode decretar de ofício? Não. Juiz pode decretar de ofício? Não. Olha só de você saber que o juiz não pode decretar de ofício, você já elimina a letra D e a letra E. Bem tranquilo, prisão temporária, cai muito em prova. Só que antes da gente começar a falar ali da prisão em flagrante em si, eu quero que você saiba diferenciar. Eu já te adianto algum parâmetro aqui para quando a gente for analisar a prisão preventiva depois. Por quê? Já faz esse esquema aí. A prisão temporária, quando ela é cabível? Ela é só na
investigação. Além disso, ela precisa ser para determinados crimes. Não importa a pena, são determinados crimes. E ela tem prazo certo. Acabou o prazo, ou vou ter ali uma conversão em prisão preventiva, ou ali a pessoa será solta. A prisão preventiva, ela cabe tanto na investigação, quanto ela cabe na fase processual. Eu preciso ter os requisitos do 312 mais 313. Então, são os requisitos, não é crime determinado, requisitos que nós vamos estudar depois. E ela é sem prazo certo. Aí, pessoas que ficam anos presas preventivamente, desde que estejam presentes os requisitos da prisão preventiva. Tudo bem? Mas quando a gente for estudar prisão preventiva, eu lembro para vocês essas diferenças. Pois bem, no próximo bloco nós vamos analisar ali o que despeja em prova, uma das modalidades que mais cai é a prisão em flagrante. Tchau, tchau!